São 9h10. Conforme estamos anunciando desde ontem, nós vamos conversar agora sobre o arroz brasileiro no Jornal da Bandeirantes, gente. Estamos em contato com o presidente da Federarroz, que é a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul. O senhor Alexandre Velho, que está em contato em áudio e vídeo conosco, para responder as nossas perguntas e tocar no cerne da questão a respeito da produção de arroz, venda de arroz, estoque de arroz, tudo aquilo que você precisa saber, porque o arroz e o feijão estão na mesa do brasileiro diariamente. Senhor Alexandre, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente, muito bom conversar contigo. Vou começar o nosso papo perguntando o seguinte: qual é a posição do Brasil perante o mundo quando temos o preço do arroz em levantamento? O preço do arroz brasileiro é muito mais caro do que o vendido nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Como é que está o Brasil nessa posição? Muito bom dia para o senhor. Bom dia, é um prazer falar com vocês da Bandeirantes e com os ouvintes. O Brasil tem um dos preços menores aí na questão do arroz com relação a vários países. O único país, na verdade, que tem um preço abaixo do Brasil, numa lista aí de mais de 90 países, é a Índia. Na Índia nós temos preços abaixo de R$ 5. Então o Brasil está, na verdade, aí com preços entre R$ 5 e R$ 7 o quilo. Eu sempre gosto de comentar e salientar de que o produtor ele não coloca preço no seu produto, isso depende da oferta e demanda, depende do preço internacional. A Índia, nos últimos 2 anos, tem adotado uma política de retenção aí com relação à exportação, e ela significa muito no mercado mundial, porque representa 40% da exportação mundial de arroz, e também a paridade aí influenciada pelo câmbio, que favorece a entrada de arroz do Mercosul ou dificulta. Então são leis de mercado aí que estabelecem o preço. Muito bom dia, presidente. Bem-vindo ao nosso programa. Ontem entrevistamos aqui o professor Evaristo Miranda, que é um dos maiores especialistas em meio ambiente, em agricultura que há no Brasil. Foi diretor da Embrapa, enfim, alguém de muito experiente. E ele falando sobre como não é necessária essa pretendida importação de arroz pelo governo brasileiro. É tudo muito suspeito, sabe, presidente? Quem não é do ramo fica ali, assim, a gente fica estranhando, né? Por que essa insistência, né? Gastar 7,2 bilhões de reais na importação de um arroz desnecessário, ainda mais de origem duvidosa, de países que se utilizam de defensivos agrícolas banidos do Brasil há décadas. Enfim, aqui o senhor já encontrou alguma explicação razoável para essa insistência do governo federal nesse negócio bilionário? Fica difícil pela complexidade do tema e pelo motivo principal de que nós, no Brasil, não precisamos importar arroz, porque nós aumentamos a área plantada este ano no Brasil. O Rio Grande do Sul teve um problema climático quando nós já tínhamos 85% da safra colhida. E a diferença da produção do Rio Grande do Sul, que representa 70% da produção nacional, ela é, com relação ao ano passado, de 1,5% menor a safra deste ano. O que ocorre é que fora do Rio Grande do Sul nós aumentamos a área plantada, e é por isso que a Conab está mostrando um número de aumento da produção brasileira de 3,6%. Então não existe motivo algum para trazer um arroz de qualidade inferior, porque quando o senhor menciona o arroz da Ásia, nós estamos falando de um produto que não é o produto que o consumidor brasileiro está acostumado, de alta qualidade, e de países que não têm nossas regras ambientais, usa produtos que não são autorizados aqui. Nós temos um levantamento, um estudo feito que mostra que eles usam 39 produtos que não são autorizados aqui no Brasil. Enfim, fica muito difícil para o setor produtivo aceitar uma medida como essa se nós temos aí capacidade de abastecer o mercado interno com tranquilidade.
Presidente, o senhor já afirmou que somente a Índia, né, tem o preço do arroz R$ 4, né, que esse valor está abaixo do custo de produção. Qual poderia ser o impacto na autossuficiência de arroz se o governo insistir com a importação? Perfeito. Isso traz um risco ao setor, não só ao setor produtivo, mas também ao setor industrial e às cooperativas. Se eu tiver um aumento excessivo na oferta do mercado interno e derrubar muito os preços aos produtores, nós voltaremos a diminuir a área. Se vocês observarem, nós tivemos uma diminuição de área nos últimos 12 anos. O último ano, este ano de 22 para 23 e 23 para 24, nós tivemos uma recuperação, uma estabilidade, uma recuperação leve de 7% na área plantada aqui no Rio Grande do Sul, que passou de 840 mil na safra passada para 900 mil hectares nesta safra. O detalhe é que o Rio Grande do Sul já plantou 1.200.000 hectares há 12 anos atrás. E o que aconteceu nesses 12 anos? A rentabilidade do setor ficou negativa há muito tempo e os produtores saíram da atividade do arroz, diminuindo quase 400 mil hectares na área. Eles saíram do arroz e foram para a soja, aumentaram a pecuária, enfim, estavam buscando outras alternativas exatamente pela falta de rentabilidade. A cultura do arroz é a segunda cultura que tem o custo de produção mais caro no Brasil, só perde para o algodão. O arroz ele tem um custo de pelo menos R$ 12.000 por hectare para você plantar 1 hectare de arroz. E, obviamente, que se nós temos prejuízo com a atividade, nós não temos como nos manter produzindo. A gente está falando ao vivo aqui no Jornal Gente com o Alexandre Velho, que é presidente da Federarroz, Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul. Presidente, o argumento do governo federal é o seguinte: o arroz no Brasil está caro, talvez falte por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, então vamos exportar lá do outro lado do mundo. O senhor já contou para a gente que o preço do arroz no Brasil é altamente competitivo. Agora, o Brasil exporta arroz também? Porque se exportar, fica menos viável, ou não, perde mais ainda o cabimento essa possibilidade de importar. Como que é hoje a distribuição do que é plantado no Brasil para mercado interno e mercado externo? A questão da produção, nós somos autossuficientes em arroz. Na verdade, esta importação, ela sempre ocorre todos os anos, normalmente, porém nunca pelo governo, e sim por entidades privadas, do setor privado. O Brasil, ele produz em torno de 10,5 milhões de toneladas, inclusive esta safra, a Conab está anunciando 10,4 milhões, e isso é praticamente o consumo médio nacional, que é de 10,5 milhões nos últimos 5 anos. E o que ocorre é isso, nós não podemos ter uma intervenção por parte do governo, porque isso traz, inclusive, uma ameaça com este tabelamento de arroz a R$ 4 que o governo menciona. Isto traz uma referência, quando eu tenho 1 quilo de arroz a R$ 4, eu estou falando numa referência ao produtor do saco de 50 quilos a R$ 75. E isso é em torno de R$ 25 abaixo do custo de produção. Então, imaginem vocês, como é que o produtor vai produzir arroz com prejuízo de mais de R$ 20? Nós não conseguimos produzir arroz para vender a 4, e a indústria também não consegue, porque hoje o preço médio do produto, e nós temos uma pesquisa atualizada, é entre R$ 5 e R$ 7. E eu queria que vocês observassem o seguinte: quando eu pego este preço e eu olho a dieta alimentar brasileira, que é bárbara, que é o arroz, feijão, a proteína e a salada, eu uso o arroz em torno de 150 gramas por refeição e eu tenho um custo de praticamente 30 centavos por refeição,
1 quilo de arroz alimenta 18 pessoas neste prato tradicional. E o outro detalhe, que quando o arroz é o ingrediente principal, ou seja, o arroz com carreteiro, eu alimento até 10 pessoas. Então, o consumidor tem que entender que nós temos, primeiro, um produto de alta qualidade, acessível. Nós entendemos a questão que o consumidor está preocupado com o custo, principalmente a classe média baixa, que é quem mais consome, né, este produto. Mas quando eu olho a batata, quando eu olho o feijão, eu observo que tudo subiu mais do que o arroz. E não é uma questão do produtor, é uma questão internacional, de oferta e demanda, de questões climáticas. Porém, esta questão climática específica deste ano, no Rio Grande do Sul, não justifica de forma alguma o movimento de se trazer um grande volume de arroz de fora, repito, que não tem a qualidade do nosso produto e vai trazer um risco muito grande. Novamente, o próximo ano nós teremos uma diminuição da área plantada. Presidente, só fiquei com uma dúvida. Em meses específicos, quando há sobra de produção, o Brasil chega a exportar arroz? Desculpa, não consegui te ouvir. Se em alguns meses, quando a produção é acima daquela prevista, há exportação de arroz pelo Brasil. O Brasil vende arroz para fora também? Sim, só que o que nós vendemos na exportação é somente de 10% a 15% do que nós produzimos. O Brasil tradicionalmente exporta no máximo 15% do seu arroz, e estes 15% que saem, eles entram porque nós importamos pelos privados em torno de 1 milhão e meio de toneladas todos os anos, que faz, então, esta regulagem da balança comercial. Presidente, deixa eu te perguntar uma coisa aqui a respeito ainda do governo, né? Nós estamos conversando com o Alexandre Velho, que é presidente da Federarroz aqui no Jornal Gente. O governo estendeu a mão, em algum momento, para os produtores brasileiros ou só fez essas trapalhadas todas que nós narramos aqui, inclusive com fatos graves, né? Desse leilão que suspeita de corrupção, tem suspeita de outras investigações ainda mais apuradas que estão sendo realizadas. Houve alguém, ministro da Agricultura, alguém chegou lá e falou, ó, estamos aqui, queremos estender a mão, prejuízo aí no Rio Grande do Sul, como é que vocês estão, como é que vai ser a produção, nós vamos dar conta do abastecimento? Houve esse tipo de contato? Sim, houve algumas reuniões aqui, tanto antes ali, durante a enchente, e depois, a semana passada, nós tivemos em Brasília, em reunião com o ministro da Agricultura, com o ministro Paulo Teixeira, do MDA, e também com o presidente da Conab, o Edgar Preto. Nós estamos tentando fazer um diálogo, construir uma alternativa. O governo diz que não quer trazer prejuízo aos produtores, mas, ao mesmo tempo, não quer que o preço aumente ao consumidor. É uma equação difícil isso, mas nós temos consciência, obviamente, que é um produto fundamental na cesta básica dos brasileiros. Estamos com este canal aberto, a Federarroz e a Câmara Setorial Nacional do Arroz. Nós estamos conversando com os ministros. Na próxima semana devemos ter uma próxima reunião aí na semana que vem para tentar achar uma alternativa e tentar sensibilizar, eu acho que esta é a palavra, o governo, de que nós temos que manter os produtores na atividade e não depender de um arroz de fora, de qualidade inferior, que não é o produto que o consumidor brasileiro quer. Presidente, a produção de arroz no Rio Grande do Sul foi de 7,15 milhões de toneladas. Não é? A gente observa também que agora, no mês de maio, foram exportadas 100 mil toneladas. Parece bastante expressiva essa exportação. Essas 100 mil toneladas exportadas em maio é uma média mensal ou é um número específico para o mês de maio? Olha, a balança comercial este ano ela está negativa, ou seja, nós estamos importando mais, 18% a mais este ano de importação
do que o ano passado. Então, nós estamos, na verdade, este número é um número baixo com relação ao número que normalmente se trabalha. Então, é muito claro também de que a questão aí da importação maior vai gerar também um excedente no mercado interno, e a exportação menor, que a própria Conab estimava em 1,5 milhão de toneladas no começo deste ano, ela já reduziu para 1,2 milhão. Estas 300 mil toneladas que a Conab reduziu na exportação ficarão no mercado interno, aumentando ainda mais, aí, contribuindo para este aumento que o próprio governo, através da Conab, está dizendo que nós teremos aí um aumento da safra brasileira de 3,6%. Queria agradecer ao presidente da Federarroz, Alexandre Velho, que falou ao vivo aqui no Jornal Gente para todo o Brasil. Muito obrigada, Alexandre. Até a próxima. Eu que agradeço a vocês, parabéns pela cobertura e um excelente dia, um bom trabalho. Muito obrigada. São 9h.